Esse vídeo é um alerta muito sério para quem gosta de fazer a brincadeira do copo. Um alerta muito sério mesmo. Eu estava olhando aqui no YouTube, tem muitos vídeos que ensinam as pessoas a fazer a brincadeira do copo. Eu vou mostrar aqui para vocês as terríveis consequências dessa brincadeira, que a princípio pode parecer meio inocente, mas que pode ocasionar um processo de obsessão severo, daqueles que, quando o médium olha para a pessoa, ele não consegue mais distinguir o obsessor do obsediado. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Você já deve ter ouvido falar na brincadeira do copo. Brincadeira do compasso também é uma variação, né? Ou mesmo no tabuleiro Ouija. Muitas pessoas têm curiosidade de saber se é possível se comunicar com espíritos usando esses métodos. E a resposta é sim, é possível. Mas, gente, eu desaconselho totalmente essa prática, pois ela pode ser muito perigosa, e eu vou contar aqui para você agora o porquê. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Eu queria lhe convidar também a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental, o link está aqui na descrição. Tem muito conteúdo bacana lá, então vai lá, pessoal, se inscreva lá também. Tenho certeza que você vai gostar dos vídeos que estão lá. Valeu, pessoal! Primeiro nós vamos entender aqui que mecanismo é esse de comunicação com os espíritos. Vou falar aqui sempre na brincadeira do copo, mas o processo é o mesmo para o compasso, o tabuleiro Ouija ou qualquer outro método que use algum indicador móvel para registrar as respostas dos espíritos. A dinâmica é: os participantes, da brincadeira, eles fazem uma pergunta em voz alta ao espírito, que responde movendo o copo em direção às letras do alfabeto que já estão ali preparadas, números de 0 a 9 e palavras sim ou não. Na verdade, pessoal, no início do espiritismo era comum até alguns médios usarem o tabuleiro Ouija, e nós temos também os casos das mesas girantes, que foi onde Kardec iniciou seus estudos sobre os espíritos. Então esse tipo de comunicação existe sim. Por mais que alguns espíritas digam que não é possível um espírito se comunicar movendo o copo, esse tipo de comunicação já foi muito documentada na literatura espírita. Inclusive, eu tenho um livro, ele não está aqui, ele deve estar no outro quarto. É o livro Copos que Andam, que foi enviado pelo espírito Antônio Carlos e psicografado pela Vera Lúcia Marinzec. Nele é mostrado os riscos que a brincadeira do copo pode trazer para as pessoas, tá? Eu vou ver se eu encontro ele depois em um outro vídeo onde eu vou continuar falando do assunto, eu mostro ele para vocês. Bom, mas vamos entender aqui o que é obsessão. É fundamental esse entendimento para a gente falar um pouco mais adiante sobre os riscos da brincadeira do copo. Nós podemos definir obsessão como a ação de influência ou domínio de um espírito inferior sobre uma pessoa reencarnada. Segundo o livro dos médiuns, que é um dos livros da codificação da doutrina espírita, no capítulo 23, na página 237, é dito que a obsessão apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Veja bem como esse é um processo sério, pessoal. O obsessor pode apenas influenciar moralmente aquela pessoa, fazendo com que ela tenha pensamentos, palavras e atitudes ruins, mas pode também ser um processo tão intenso que o obsessor causa perturbação tanto no corpo físico como também na mente das pessoas. Ainda segundo o livro dos médiuns, no capítulo 23 ainda, também na página 241,
nós temos os graus de obsessão, que são obsessão simples, que é a ação inoportuna e desagradável em que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Nós temos ainda a fascinação, que é um tipo de obsessão onde uma ilusão é produzida diretamente na mente do obsediado. Essa ilusão pode ser algumas ideias fixas, pode ser imagens hipnotizantes, pode ser mágoas, fantasias, etc. Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. E nós ainda temos a obsessão de subjugação. É uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir em seu mau grado. Eu vou fazer um vídeo, pessoal, futuramente só sobre o processo de obsessão, mas é importante a gente entender aqui agora esse processo para a gente entender então as consequências da brincadeira do copo. Para entender então o perigo que é esse tipo de comunicação, usando então a brincadeira do copo, e qual é esse perigo? O perigo é justamente esses processos de obsessão. Ah, mas eu vou fazer a brincadeira do copo para me comunicar com o meu mentor. Não se engane, nenhum espírito superior, nenhum mentor irá deixar os seus afazeres para vir aqui satisfazer a sua curiosidade. Ah, mas eu vou fazer então para me comunicar com o meu ente querido desencarnado. Não vai. O plano espiritual não vai autorizar ele vir aqui para satisfazer a sua curiosidade. Não vai. Se o seu ente querido estiver vagando aqui ainda pela crosta da Terra, aí pode ser sim ele se comunicando. Mas se ele está vagando é porque ele precisa de ajuda. Ele é um espírito desajustado no momento e ele pode se tornar um obsessor, mesmo que ele não tenha a intenção de te fazer mal, mas muitas vezes apenas a presença desse espírito desajustado já pode nos causar mal. E através dessa prática, seu ente querido que está vagando vai encontrar um meio de se comunicar e é aí mesmo que o resgate dele poderá demorar mais ainda. Ou seja, no final das contas, mesmo se for o seu ente querido, você vai estar prejudicando ele. Mas professor, eu já fiz e foi sim o meu mentor que se comunicou, pois ele falou coisas bonitas na comunicação. Não era. Era um obsessor se passando por algo, por alguém que ele não é, se passando por um mentor. Mas professor, eu já fiz e era meu ente querido sim, pois ele deu alguns detalhes. Entendam, o obsessor está aí com você o tempo inteiro. Você não o vê, mas ele está aí ouvindo você e seus familiares falando então desse ente querido desencarnado. Ou seja, ele está acumulando informações para te enganar durante essa comunicação na brincadeira do copo. E alguns obsessores ainda sabem ler os pensamentos dos reencarnados. E assim ele também está acumulando informações para te enganar durante a comunicação. E veja essa situação aqui. Se tiver um médium de psicofonia, ou seja, mesmo se for um médium de psicofonia e ele nem sabe disso, a psicofonia é o incorporar, que é dito de forma mais popular, né, pessoal? Mas e aí? Esse obsessor vai então incorporar em você ou em quem está aí participando com você da brincadeira. E vai que é um espírito extremamente agressivo. E aí? O que você vai fazer nesse momento? E tem um outro problema. Se você fizer a brincadeira do copo e o obsessor gostar de ficar aí com você, na sua casa, ao seu lado, se ele encontrar uma conexão com você, pronto, o processo de obsessão está iniciado. E essa obsessão geralmente não é leve não, viu pessoal? Essa obsessão que vem através da brincadeira do copo é um processo mais agressivo de obsessão. Pois veja bem, quando nós atraímos um obsessor para próximo de nós, aqui para perto de nós, através do nosso pensamento, por exemplo, e quando nós e o obsessor conseguimos o merecimento de algum mentor vir até nós e tentar resgatar esse obsessor, afastar ele da gente,
geralmente esse obsessor ele é convencido e ele vai, e você se livra das más influências dele. Ou quando você tem um obsessor aí do seu lado e você vai até um centro espírita, lá com certeza esse obsessor irá ser afastado de você. Mas infelizmente algumas pessoas, ao colocar o pé para fora do centro espírita, já volta a ter o padrão de pensamento ruim, então esse obsessor já pode se ligar à pessoa imediatamente após ela sair do centro espírita, ou pode ser outros obsessores. Mas resgatar esses obsessores que chegam até você através da brincadeira do copo é muito difícil, pois você o chama para a sua casa, para ele se comunicar com você. Mesmo que você pense que está chamando um mentor ou um ente querido desencarnado, não importa. Você está chamando esse obsessor para estar aí do seu lado, para estar aí dentro da sua casa. E quando os socorristas, os mentores, vão tentar resgatar ele e afastar ele de você, que faz a brincadeira do copo, esses obsessores geralmente dizem que não vão embora mesmo, que eles têm o direito de ficar aí perto de você porque ele foi chamado, você o chama toda hora. Ele não invadiu esse espaço, ele foi convidado. Isso é muito bem relatado em algumas obras da literatura espírita, como o livro que eu mencionei para vocês, Copos que Andam. E aí fica muito difícil para os socorristas e os mentores fazerem alguma coisa para te ajudar e ajudar esse espírito, esse obsessor. E esses obsessores, uma vez do seu lado, eles irão lhe influenciar a ter pensamentos e atitudes que os satisfaçam, pois eles são espíritos muito apegados à matéria. E como tal, em suas mentes, eles ainda sentem necessidades físicas, e daí que começa o abuso no consumo de álcool, drogas ilícitas ou lícitas, cigarro, sexo de maneira inconsequente, abuso na alimentação, enfim. E daí também começam os pensamentos frequentes, os maus pensamentos em relação a outras pessoas, ao local de trabalho, aos seus familiares, pensamentos ruins e pessimistas. Começam também o uso com muita frequência de palavras ásperas, duras, maldosas, tanto faladas como digitadas. E por fim, começam também as atitudes ruins que você passa a ter durante a sua vida. Mas se o processo for por fascinação, que é um caso grave, geralmente ele ocorre após a brincadeira do copo, os obsessores irão agir na sua mente, colocando nela ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias, entre outras. Nesses casos de obsessão, nós vemos muitas pessoas serem diagnosticadas como esquizofrênicos, quando na verdade elas têm um problema espiritual. Agora, se for um processo de obsessão por subjugação, que talvez seja até mais grave, que o de fascinação, o obsessor irá ter total controle sobre a sua moral, a sua mente, a sua parte física, que paralisa a vontade do obsediado e o faz agir de acordo com a vontade do obsessor. Nesses casos, muitas religiões encaram esse tipo de obsessão como possessões demoníacas. Nós já vimos muito disso. Sendo assim, pessoal, eu aconselho a vocês a não fazerem brincadeira do copo, pois isso é muito perigoso e os obsessores aproveitam, viu? E só para terminar, o Spirit Box, hoje usado por pessoas que não estejam preparadas, também podem atrair obsessores. Estou comentando ele aqui porque hoje acho que poucas pessoas fazem a brincadeira do copo, vão já para o Spirit Box. Então, se ele for usado por pessoas que não estão preparadas, pode também gerar ali processos de obsessão. Da mesma maneira que a brincadeira do copo, do compasso ou do tabuleiro Ouija, tá certo, pessoal? E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.